Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula. Nessa aula vamos trabalhar aí a disciplina de artes. Vamos dar continuidade ao estudo e à análise das obras do ready-made. As obras ready-made, que são aí uma vertente, podemos dizer assim, do dadaísmo. Ambas seguem o conceito de nonsense. A diferença é que no ready-made nós já utilizamos itens do nosso cotidiano. Bom, e nós o removemos, né, nós o tiramos do seu habitat natural, podemos dizer assim, e alocamos em uma arte. Juntamos com outros objetos e o resultado é uma obra ready-made. Por isso que se chama ready-made. Nós já estudamos o conceito de ready-made na última aula, já expliquei algumas características para vocês, e hoje eu gostaria de fazer uma análise, uma breve análise sobre algumas obras, e também gostaria de mostrar para vocês uma exposição, um vídeo, né, com uma exposição do Marcel Duchamp, do ready-made, tá? É muito interessante, eu gostaria que vocês prestem atenção nessa exposição que eu vou mostrar para vocês, mas antes a gente vai fazer uma análise aqui de algumas obras de arte de Marcel Duchamp, tá bom? Vamos analisar aqui as principais, na verdade, né? Na última aula a gente não chegou a ver todas, infelizmente, por causa do nosso pouco tempo que a gente tem nas aulas de arte, a gente não vai conseguir ver todas as obras de forma a detalharmos cada uma delas, mas as mais importantes e os detalhes principais, com certeza a gente vai conseguir ver, tá bom? Então eu vou começar colocando o cabeçalho para mostrar para vocês aqui essa análise de obras. Pronto, pessoal. Como vocês bem sabem, o ready-made é um movimento ready-made, é um movimento artístico que é uma vertente do dadaísmo. Tá bom? Ambas seguem os mesmos conceitos sobre arte. Ambas seguem o mesmo conceito sobre arte. O ready-made utiliza objetos do dia a dia e os adiciona em locais específicos e diferentes. Então, o ready-made, pessoal, ele utiliza aí objetos do dia a dia, objetos rotineiros, né? Rotineiros que nós já estamos acostumados, e os adiciona em locais específicos e diferentes. Como assim específicos e diferentes, professor? Como a gente viu, por exemplo, na obra de Marcel Duchamp, onde ele pega uma roda de bicicleta, que eu vou mostrar para vocês agora. Ele pega simplesmente uma roda de bicicleta e coloca em cima de um pedestal. Coloca em cima aí de quê? Ó, coloca em cima de um banco, né, um suporte. E aí, qual é o resultado? Olha o resultado aí. Na realidade, temos apenas uma bicicleta, né, uma roda de bicicleta em cima de um banco. E isso aí, de acordo com a teoria dele, né, é considerado arte. Tá bom? Aí a gente vai fazer outra análise aqui. Agora vamos começar a nossa análise de algumas obras aqui. E a gente começa aqui com Nu Descendo a Escada, que foi de 1912. Nu Descendo a Escada. Ó,
Vamos primeiro tentar analisar graficamente a obra. Vamos ver se a gente encontra alguma relação entre aí esse nu descendo a escada. Ó. Nu descendo a escada foi produzido em 1912. É a primeira obra de destaque de Duchamp. E apesar das características abstratas, representa uma figura descendo escadas. Ó. Foi uma das primeiras, né, obras de destaque de Marcel Duchamp. A gente tenta entender a relação, né, entre uma pessoa descendo as escadas. Ó, aqui aparentemente são as escadas e aqui estão descendo. É realmente difícil, pessoal, conseguir entender ao todo as obras dadaístas. Por isso que é a obra nonsense, ou seja, sem sentido. E muitas vezes, se a gente ficar tentando entender, a gente não vai encontrar nenhuma relação. Por isso, algumas pessoas até hoje discordam que o dadaísmo e o ready-made são, de fato, movimentos artísticos. Porque todo movimento artístico, ele precisa expressar alguma coisa. O dadaísmo e o ready-made, por sua vez, não expressam, muitas vezes, sentido, tá bom? O que os artistas querem fazer é apenas uma oposição àquilo que as pessoas, os artistas, chamam de arte. A tela foi inscrita em uma exposição para ser exibida junto com obras cubistas, mas foi rejeitada, porque aparentemente era demasiado futurista. Então, ele tentava trazer essa obra aí para o movimento cubista. Lembra que a gente estudou o cubismo? A gente vai rever algumas outras vertentes aí do cubismo, que utiliza formas geométricas na sua composição. Ele tentou trazer isso aí para o cubismo, mas acabou sendo enquadrado no futurismo. O futurismo é um outro movimento artístico que utiliza a realidade como principal característica. Posteriormente, ele participa de uma mostra cubista no Galeries de Gelmau, em Barcelona, em 1912. No ano seguinte, durante a exibição em Nova York, no Armory Show, a obra causa polêmica. E justamente por conta disso, se torna um enorme sucesso. Roda de bicicleta, que foi sobre a qual eu comentei com vocês. Em 1913, Marcel Duchamp decidiu colocar em seu ateliê, em Paris, uma roda de bicicleta, fixada sobre um banco de madeira. Nascia assim um dos primeiros ready-made, intitulado Roda de Bicicleta, que só ganhou esse status em 1916. Então ele expôs essa obra aí em seu ateliê, né, que é a sua galeria pessoal, a expôs lá e ela basicamente se tornou sucesso. Mas ainda assim a gente tenta encontrar a relação de uma roda de bicicleta com a arte. O artista gostava de olhar a roda enquanto produzia outras obras. Às vezes, ele a girava simplesmente para ver o movimento do objeto e comparava esse ato com a observação das chamas do fogo a trepidarem em uma lareira. A primeira versão do trabalho foi perdida, assim como a de 1916. Então, o artista a recriou em 1951. Considera-se que Roda de Bicicleta é um trabalho precursor da arte cinética. Vale lembrar que o termo ready-made significa objeto pronto, ou seja, um objeto que não foi o artista quem produziu, mas sim quem elegeu como arte. E aí está a justificativa do ready-made. Tá? O artista não o criou, ele o escolheu, tá? Ou seja, ele não fez a roda já existia. A única coisa que ele fez foi pegar a roda e trazer para a sua exposição, para transformá-la em arte. Esse tipo de arte se tornou um marco no movimento dadaísta, pois questiona a produção da mesma, bem como o papel do artista, trazendo ainda o caráter irracional que o Dada propunha. Ou seja, ele é como se fosse aí uma vertente do dadaísmo, ou seja, ele provém aí, né, do dadaísmo. Ele tem origem dadaísta. Bom? E temos aí a terceira, que é o porta-garrafa, que é um outro objeto que já existia, ele fez apenas trazê-la. A obra porta-garrafa foi concebida em 1914, quando Duchamp adquiriu o objeto em uma loja de departamentos e decidiu levá-lo para o seu ateliê. Provavelmente, o que chamou a atenção do artista foi o caráter agressivo da peça. Uma estrutura de metal feita para posicionar garrafas. Suas pontas espetadas fizeram com que ficasse conhecida também como hedgehog, que significa ouriço. Opa!
Apertei aqui sem querer, perdão, gente. Então, a versão original do objeto foi jogada no lixo pelas irmãs do artista, depois que ele mudou-se de Paris e deixou a peça lá. Atualmente, existem 7 réplicas espalhadas em museus pelo mundo. Bom, e aqui essa parte é interessante. Embora o shape afirme que seus ready-mades não signifiquem nada, alguns estudiosos dizem que as rachas de metal desse trabalho seriam uma alusão ao órgão peniano, que o fato deles não terem garrafas apoiadas teriam relação com a condição de solteiro do artista. A obra é outra peça importante do dadaísmo, na medida em que, assim como outros objetos prontos, foi elevada à condição de arte, mesmo sendo um produto manufaturado, feito a princípio com outra intenção. Então, apesar do objeto ter sido feito, produzido com outra intenção, que é de portar as garrafas, de guardar as garrafas, o artista a utilizou com outra função, que era justamente a principal característica do ready-made. Ele utilizava objetos que tinham outra função e transformavam-no em arte. Tá bom, pessoal? Vou mostrar agora para vocês aqui uma exposição de arte. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção aqui, gente, nessa exposição. Foi uma exposição do ready-made, tá bom? De Mostra do Shen. Analisem com cuidado, prestem atenção, tá bom? Então, como vocês viram aí, a exposição ready-made, o artista ele utiliza, o artista não, no caso a pessoa que gravou aí, né, fez a gravação de várias obras. E uma que chamou destaque para mim foi a bucha com alguns palitos de fósforo, né? Em uma próxima aula a gente faz uma análise maior dessas obras aí, mas essas obras aí elas foram expostas em um museu, tá bom? Uma exposição cujo tema foi o ready-made, beleza? Na próxima aula a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse movimento para finalizarmos, tá bom? Vamos ter também uma atividade para casa para finalizarmos esse movimento.
onde vocês vão produzir um ready-made, beleza? Eu espero que vocês estejam gostando de estudar esse movimento. Infelizmente, devido ao nosso pouco tempo, a gente já vai finalizar aqui a nossa aula, mas na próxima aula a gente continua falando mais sobre esse movimento, beleza, gente? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham uma ótima semana e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, gente. Até a próxima.